Graça e paz, queridos. Você está bem? Animado, feliz? Glória a Deus. Não tem como não estar feliz servindo ao Senhor, né? Também estou muito feliz de poder, junto com você, celebrar mais uma Santa Ceia do Senhor. Estar mais uma vez juntos, né, reunidos, para lembrar daquilo que o nosso Senhor fez por nós, daquilo que Ele espera de nós e daquilo que Ele continuará fazendo através de nós. Amém? Glória ao nome do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre um outro princípio, que é o princípio da soberania, né? Quem sabe você ainda não ouviu falar sobre isso, quem sabe você ainda não estudou sobre isso, mas o princípio da soberania vai nos levar para alguns lugares. Vai permitir com que nós possamos acessar algumas coisas no reino, viver de uma forma excelente, extraordinária. Algo que é natural do ser humano, e eu estou falando por experiência própria, né? E eu sei que se eu chegar para cada um aqui e perguntar a mesma coisa, você vai me responder a mesma coisa. Quantas vezes você já se sentiu diminuído? Não precisa responder, né? Responde para você mesmo. Mas quantas vezes você chegou diante de alguém e você, diante desse alguém, se sentiu menor, se sentiu menos, sentiu, quem sabe, alguém, poxa, eu não tenho toda essa sabedoria, eu não tenho todo esse dinheiro, eu não tenho, quem sabe, esse status, eu não tenho essa fama, eu não tenho isso ou aquilo, eu não sou assim, eu não sou assado, né? Todos nós já passamos por uma situação assim, ou às vezes estamos, quem sabe, nos sentindo assim. Isso é normal para um ser humano natural, mas nós não podemos esquecer que nós servimos a um Deus que é soberano. Só que quando a gente fala de soberania, algumas coisas acontecem dentro de nós, principalmente quando a gente fala da soberania de Deus. Por quê? Porque dois conflitos estão distintos dentro de nós. Duas coisas acontecem dentro de nós, você pode admitir ou não, mas em algum momento da sua história, em algum momento da sua jornada, em algum momento da sua vida, da nossa vida, nós já fizemos um questionamento sobre a soberania de Deus. Porque nós olhamos um Deus que é soberano, um Deus que está no controle de tudo, um Deus que criou todas as coisas, um Deus que fez tudo, que fez a mim, fez a você, um Deus que é poderoso, um Deus que realmente está no controle de todas as coisas. Mas aí existe um conflito dentro das pessoas, seja a pessoa cristã ou não cristã, de fazer uma pergunta para si mesmo ou para alguém. Fala, como pode um Deus que é tão soberano permitir guerra? Como pode um Deus que é tão soberano permitir com que eu perca alguém que eu amo? Como pode um Deus que é soberano não curar alguém quando eu quero que ela seja curada? Isso é um conflito que existe dentro de nós. É um conflito que existe por você ser um ser humano, por eu e você sermos um ser natural. E é normal você ter esse tipo de conflito. Normal até um ponto. Até o ponto de que nós realmente sabemos e conhecemos quem é o Senhor. Quando nós não temos total convicção e não sabemos exatamente quem Ele é, nós ficamos limitados àquilo que nós podemos ser, àquilo que nós podemos viver e àquilo que Ele pode fazer. E colocamos uma culpa nas costas de Deus que não é dele, mas que é nossa. Às vezes alguma coisa não dá certo, não é porque Deus é ruim, é porque nós fazemos escolhas, porque nós tomamos decisões. Então, mas esse conflito, ele é um conflito claro. E um outro conflito que é gerado dentro de nós, eu quero tentar te ajudar com esses dois conflitos hoje, se quem sabe ele estiver florescendo dentro de você. É um outro conflito que, quando eu sei que Deus é um Deus soberano, porque Deus é perfeito, não é? Você olha para o Antigo Testamento, você olha para o Novo Testamento, você vê explicações dos profetas dizendo que a única forma de se ver a Deus seria estar no mesmo patamar que Ele. Como um ser humano nós não teremos capacidade, condições de ver. Aonde Moisés chega e pede para Deus, eu quero te ver. Eu quero realmente te olhar, eu quero saber a tua fisionomia, eu quero estar tão próximo que eu consiga enxergar e te reconhecer. E aí Deus fala assim, você não é capaz de estar diante da minha presença. Por causa do pecado, por causa da nossa condição. E aí você vai para o Novo Testamento e você entende o quê? Que nós só conseguiríamos ver ao Senhor, ou seja, nós só vamos enxergar a Deus ou ver a Deus mediante uma condição, que é viver em santidade. E isso começa a dar um nó dentro da nossa cabeça às vezes, porque nós olhamos para um Deus que é soberano, mas vemos guerras, vemos mortes, vemos tanta coisa acontecendo, injustiças, mas nós também olhamos um Deus soberano e nós tentamos nos colocar, quem sabe, no mesmo nível e falar, como pode eu ter um relacionamento com um Deus tão perfeito?
Então são dois conflitos que acontecem dentro de nós. Mas esses conflitos, eles podem ser sanados e resolvidos. Ou melhor, eles têm que ser resolvidos dentro do nosso coração. Por quê? Porque senão nós não vamos conseguir viver a plenitude daquilo que Deus trouxe para nós. Não só uma plenitude aqui, como uma plenitude no céu. Então entender a soberania de Deus vai nos levar não só a entender ou ter ou quem sabe, uma convicção de que realmente Ele é Deus. Porque qual é a definição de soberania? Soberania, ela é alguém que tem uma autoridade extrema, uma autoridade que não pode ser retirada, nem removida, nem revogada. E nenhuma outra autoridade tem poder sobre ela. Então isso é ser soberano. Deus é esse Senhor, Deus é esse Deus. Mas eu quero te mostrar hoje, pelo menos 4 pontos, de como eu e você podemos entender e viver a soberania do Senhor. Nós falamos sobre identidade e nós entendemos que em identidade nós somos formados à imagem e semelhança de Deus. Amém? Imagem e semelhança no questão visual e semelhança na questão do comportamento, das atitudes. Então, Deus nos chama a ser imagem parecida no formato, na forma, no jeito, mas também nos chama a ser com semelhanças em ações, em atitudes, em caráter. E se Ele nos dá essa deixa, Ele nos dá e nos faz essa promessa, nos orienta dessa forma, nós temos que entender então que se Deus é um Deus soberano, Ele também me fez e te fez alguém soberano. É difícil às vezes de compreender ou de aceitar isso, porque nós entendemos e colocamos Deus lá em cima, e é esse o lugar dele, como um Senhor, como dono de tudo e no controle de todas as coisas. Mas eu quero te levar a entender como é importante eu e você entender que Ele também nos fez soberano. Ele nos colocou em um lugar importante de destaque. Ao ponto de você que se achava diminuído, se achava menor, se achava que não dava, que não conseguia, que não daria, Ele fala, você pode, você é, você consegue, você será. Quando eu e você entendemos a soberania de Deus e entendemos aonde nós estamos nisso, aonde nós estamos encaixados nessa história, você passa a acessar algumas coisas. Você passa a viver de outra forma, a enxergar e a ouvir e a sentir de formas diferentes e excelentes como Deus nos chamou a fazer. Quero ler um texto com você no livro de Efésios, no capítulo 2. No versículo 6. E daqui a pouco eu vou compartilhar uma coisa que aconteceu comigo esses dias. Sobre essa questão de você sentir menor, sentir pequeno, sentir que você não pode, que não dá. Você vai dar risada, mas se você der risada, você vai pro céu, tá? Mas eu vou contar. O livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 6, diz o seguinte: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. No versículo 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Amém? Deus te chamou com um propósito? Sim, Deus nos chamou com um propósito. O livro de Efésios fala e reforça que Ele nos ressuscitou com Cristo. Então, qual é o primeiro ponto que a gente tem que entender? Que para nós sermos e vivermos a soberania que Deus deixou para mim e para você, nós temos que fazer isso em Cristo. É o primeiro ponto. Primeira coisa que a gente tem que entender. E como nós fomos feitos a propósito, no versículo 10 assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Então, para que Deus nos chamou? Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Por que às vezes nós não entendemos algumas coisas de Deus, não conseguimos vivenciar algumas coisas? Porque Deus fez tudo, mas nós não praticamos, nós não vivemos, nós não entendemos, nós não conseguimos absorver aquilo. Você vai ver ao longo da Bíblia, Deus sempre falando, guarde meus mandamentos, faz aquilo que eu pedi para você fazer, viva isso, faça assim, dessa forma, de outra forma, mas faça. Porque existe um estudo que diz que quando você ouve algo, que nem nós estamos aqui agora, né, conversando sobre a palavra de Deus. Quando você escuta, você absorve em média 15% daquilo que você ouviu.
Se você fica 1 hora ouvindo, 15% dessa 1 hora você grava na tua mente, você guarda e armazena, no máximo. Quando você anota, você passa esse número para uns 32% até 35%. Daquilo que você observou, daquilo que você entendeu. Isso, o anotar, te faz gravar. Agora, uma forma que não tem nenhum resultado, não foi, se possível, medir, é quando você ensina, quando você fala, quando você expressa aquilo que você aprendeu, passa dos 100%. E não tem como se mensurar o resultado daquilo que acontece comigo e com você quando nós praticamos aquilo que nós aprendemos. A melhor forma de aprender algo é ensinar a alguém. A melhor forma. Eu falo para os jovens, até o Lucas, quando começou a fazer o curso de teclado, eu falei, cara, a melhor forma de você aprender com cada vez mais intensidade é você ensinar alguém. Então já acha alguém que queira aprender teclado e vai repassando tudo aquilo que você está aprendendo. Tudo aquilo que você está aprendendo vai passando e ensinando para alguém, porque isso vai fazer com que fique gravado dentro de você o que você está aprendendo. Então, como que a palavra de Deus ela grava no nosso coração? Como aquilo que Deus nos pediu para ser, fazer, viver, grava em nós? Quando nós replicamos aquilo que nós aprendemos. E isso nos faz entender que nós somos também alguém soberano diante do Senhor. Quando a gente vai para Gênesis 1:26, nós vamos entender uma coisa. Que ali foi estabelecido exatamente a soberania de Deus no homem. O único ser pensante na face da terra, se você for querer colocar tudo como o animal racional, como falam por aí, o ser humano, o homem é o único capaz de pensar, dominar sobre qualquer coisa. O homem pode fazer isso. Ao ponto de Deus, quando estava observando eles fazendo a Torre de Babel, falou assim, vamos parar esse povo. Vamos segurar eles, porque se eles conseguirem terminar isso aí, ninguém segura eles mais em nada. Eles vão poder fazer o que eles quiserem. Porque o homem ele é dotado de algo, de uma capacidade que vem diretamente de Deus. Porque se Deus é perfeito, se Deus é soberano, se Ele é tudo isso que nós já conhecemos, isso também está em nós. Isso também está em mim e em você. A capacidade de Deus está em nós. A inteligência do Senhor também está em nós, porque nós somos feitos imagem e semelhança dEle. Como eu acesso uma sabedoria, então, acima daquilo, em cima da média, acima do natural e do normal? Pedindo a Deus, porque nele estão todas as coisas. Então a gente volta a uma velha frase, que tudo vai convergir em Deus. Tudo vai convergir em um relacionamento com o Senhor. E quando a gente leu esse texto de Efésios, dizendo que nós fomos ressuscitados com Cristo, com um propósito, com um objetivo, nós vemos em Gênesis 1:26, Deus dando a mesma ordem, onde ele fala assim, domine sobre tudo, porque eu te fiz alguém superior a toda a criação que eu fiz. Vocês eu fiz diferente. Quando você olha para Deus criando tudo, ele olha assim, ele criou as árvores, criou a luz, criou isso, criou aquilo, e ele sempre terminava com uma frase, e Deus viu que isso foi bom. Deus fez os animais, Deus fez tudo, e ele olha e fala assim, isso foi bom. Agora, quando ele cria o homem, quando ele cria o ser humano, ele fala e ressalta e dá o quê? Uma ênfase naquela frase. Ele fala assim, e vendo que aquilo que ele fez, a criação do homem, ele fala assim, e foi muito bom. Sabe o que é você olhar e falar assim, não, isso foi muito bem feito. Nem sei qual foi a última vez que eu fiz isso, né? Mas eu trouxe um bolo de chocolate para os jovens uma vez. Né? Vocês querem que eu traga de novo, não? É mais ou menos assim pra você entender, né? Muito bom. E eu vou falar que é bom, porque o bolo é bom mesmo. Só que eu parei de fazer, né? Senão não dá certo. Mas porque fica bom, todo mundo quer. Fica gostoso. Quando Deus olha para aquilo que Ele fez, fica, cara, acertei realmente no que eu fiz. Valeu a pena fazer o homem. Sabe, então Deus nos coloca em um lugar de soberania. E isso é provado em Efésios 2. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo. Nós fomos criados para ser soberanos também. Não ache que nós fomos criados para ser no mesmo nível de soberania de Deus, não. Nós fomos criados com um nível de soberania que não supera a de Deus e nunca irá superar.
Por maior poder que você tenha em Deus, por maior inteligência que nós possamos ter em Deus, maior talento que nós possamos ter em Deus, nós nunca conseguiremos chegar próximo ao que Deus é. Mas que Ele deixou algo em mim e em você, isso Ele deixou. Que Ele fez algo em mim e em você, isso Ele fez. E quando eu falei dos conflitos, o porquê que é importante falar sobre isso, e até parece uma coisa estranha de se falar, né? Olhar para um Deus que pode tudo e falar que existem guerras, que existe tudo isso daí. Mas você vai entender uma coisa, quem sabe se você ainda não entendeu, que tudo vai depender de nós. Tem uma história que eu contei uma vez de um rapaz que ele questionava a Deus, a existência de Deus e quem Deus era, porque ele tinha esse mesmo conflito de achar que se existe um Deus que é tão poderoso, que é tão maravilhoso, por que existe fome no mundo, por que tem guerra, por que tem isso, por que tem aquilo. E aí o barbeiro que estava fazendo a barba e aparando o cabelo dele, falou assim, olha, eu não tenho como responder, não tenho como te provar, eu sei que Ele existe, que Ele é fiel, mas eu não sei te dar uma resposta à altura. E aquilo chateou ele. E na hora que aquele rapaz saiu, ele ficou, poxa vida, como que eu poderia responder? Deus, me dá uma resposta. E nessa mesma hora ele viu um rapaz passando do lado de fora da barbearia. Um rapaz com cabelo bem comprido, barbudo. E aí ele olha para aquele rapaz e ele fala assim, poxa, já sei como responder. Eu só inverti os papéis, tá? Quem era o ateu era o barbeiro e quem era o rapaz cristão era o cliente. E aí ele volta para dentro da barbearia e fala assim, eu já sei, já tenho uma resposta para você. E ele, sobre o quê? Você não me falou agora há pouco sobre você achar das guerras, você achar que morte no mundo, injustiça e tantas coisas? Só que antes de dar a resposta, eu quero te falar uma coisa. Eu não acredito que existam barbeiros. Ele falou, como assim? Você está louco? Eu acabei de fazer a tua barba, parei seu cabelo. Não, não existe. Ele falou, como você pode garantir para mim que não existe se você está me vendo? Ele falou, é muito simples. Acabou de passar um rapaz ali e ele tinha um cabelo comprido e a barba muito grande. Se barbeiros existissem, ele não teria cabelo comprido e nem a barba grande. Ele falou assim, não, você é ignorante, você não entendeu. É muito simples, ele entrar na minha barbearia e eu resolvo o problema, eu corto o cabelo e aparo a barba. E ele falou assim, é do mesmo jeito. Deus está à disposição e disposto ao nível de entregar o próprio Filho por nós. Mas uma coisa Ele deixou à nossa disposição, que é escolher. Se nós decidirmos entrar na sua presença, Ele muda e molda o nosso caráter, Ele transforma a nossa vida. Ele consegue fazer algo que eu e você não conseguimos fazer. Ele consegue mudar em nós algo que nós não conseguimos humanamente mudar. Que são as nossas ações, as nossas posições, os nossos questionamentos, aquilo que nós temos em temperamento, aquilo que nós temos de falhas e dificuldades. Tudo isso pode ser corrigido em Deus. Mas a única forma de nós acessarmos e vivermos a soberania de Deus é em Cristo Jesus. É indo até Ele, é resolvendo isso com Ele. Quando você tem um produto que dá problema, o que você faz? Você vai na assistência, porque quem criou aquilo lá sabe lidar com aquilo. E como que nós lidamos com os nossos problemas pessoais, humanos, emocionais? Falando com quem criou, falando com quem te desenvolveu, que é o próprio Deus. Então, para que eu e você possamos acessar essa soberania de Deus e viver nesse lugar, nós temos que ir diante do Senhor. Falar, Senhor, o que eu preciso fazer? Como eu preciso me portar? Como eu devo fazer para viver isso intensamente? Então eu quero tentar nessa noite trazer para você justamente esse ponto e tirar esse conflito dentro de nós. E te mostrar 4 pontos que nós temos que fazer, 4 atitudes que nós devemos ter diante de Deus para que a gente possa viver nesse lugar de soberania junto com o Senhor. Antes de te falar, eu vou contar aquela história que eu falei. Lembra que eu perguntei para você quantos de nós se sentem diminuídos? Já se sentiu ou se sente assim? Isso é normal, nós somos gente, né? Nós somos seres humanos, nós somos dotados de falhas e limitações humanamente. Agora eu quero que você olhe para a pessoa que está do teu lado, se você puder, e fala para ela assim, você é mais do que você imagina. Olha para o outro para não fazer acepção. Mas fala com verdade, fala com determinação. Fala, não, realmente, olha, você é mais daquilo que você imagina. Fala com vontade, assim, para ele acreditar mesmo que isso é verdade, entendeu? Porque às vezes a gente não acredita, né? E aí alguém tem que vir e falar para mim e para você que nós somos realmente alguém à imagem e semelhança do Senhor. E esse é o tema da ministração de hoje. Você é mais do que você imagina.
Eu estava lembrando essa semana, e às vezes eu fico refletindo, né, sobre as coisas que Deus fez e está fazendo e vai fazer na nossa história. E eu lembrei de 15, 20 anos atrás. Até hoje nós estávamos falando com a La Merci no carro quando a gente estava vindo. E ela falou que é tímida. E aí a menininha dela já chegou com os 2 pés, né? Falou assim, mamãe não pode ser tímido. Eu falei assim, eita, fala Jesus, né? E eu sofri muito com isso, com timidez. Né? Eu já contei a história, já, né? Não vou contá-la de novo nos detalhes. Mas eu era muito tímido, muito mesmo. O pastor Marcelo me pegou nessa época, né? Conheceu essa época que eu era tímido ao extremo, assim, extremo mesmo, de não entrar na casa das pessoas, não falar com as pessoas. Eu era meio um jacu do mato, assim, né? Mas eu era bem tímido, muito tímido. E um dia, alguém chegou pra mim e falou assim, uma pessoa usada por Deus, ela falou pra minha mãe, né? Falou, eu preciso falar com esse rapaz, quem que ele é? Eu falei assim, é meu filho, tal. E um dia esse rapaz, esse missionário chegou e falou pra mim, olha, Deus me mostrou você. E ele falou que vai te colocar em um lugar pra falar com muita gente. E ele falou em outras coisas, pessoais, enfim, sobre questão de provisão e tal. Mas ele falou sobre isso, sobre Deus me usar pra falar. E eu falei assim, cara, ou você escutou errado, não falei isso pra ele, mas dentro do meu coração. Eu falei, ou você escutou errado, algo tá esquisito nesse negócio. Porque eu era tímido demais, ao extremo. Para apresentar trabalho na escola era mó difícil, era muito complicado. Eu era aquele que preferia reescrever a Bíblia à mão do que falar na frente. Porque eu não gostava de me expressar, eu não sabia me expressar. E isso foi me prejudicando por muito tempo. Mas os dias foram passando, as coisas foram acontecendo. Por isso que eu falo para você, em Deus nós podemos viver e alcançar qualquer coisa. Se você acha às vezes que você é pequeno, que você não pode, que você não consegue, realmente isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Mas é uma verdade que pode ser mudada, pode ser alterada em Cristo Jesus. E aí algumas coisas foram acontecendo, Deus foi me dando experiências, foi gerando situações para que eu pudesse fazer o quê? Me livrar dessa timidez, me livrar, ao ponto de hoje os irmãos falaram assim, pastor, já deu a hora, já chega de falar, já, né? Não é para confirmar, André, é só para, né? Mas como essas coisas vão fluindo e acontecendo? Conforme eu me permito ser trabalhado por Deus, conforme eu me achego a Ele, conforme eu chego próximo a Deus. E Ele vai me mostrando, Ele vai falando assim, olha, você tem que mudar nisso, você tem que ajustar naquilo. E aí você vai se permitindo em coragem em Deus, falar, não, realmente eu vou tentar, eu vou fazer, eu vou conseguir. Quando você vai para o Apocalipse 2, você vê João tendo uma visão, onde ele se depara com Jesus. E as únicas descrições desse texto, ele fala o seguinte, que João, ele olha para os olhos de Jesus e vê como chamas de fogo. E aí ele relata novamente, falando sobre Jesus, e ele fala assim, e os seus pés eram como de latão reluzente. Por que ele não fala do resto de como Jesus era? Você já parou para pensar? Você já parou para tentar analisar? Nós conversamos isso na escola bíblica, terça-feira. Mas é um motivo muito simples. Porque a partir do momento que ele olha para Jesus, ele se depara com Jesus, ele olha para os olhos de Jesus. Mas entendendo que era Jesus, ele se prostra aos pés do Senhor. Quando ele se prostra aos pés do Senhor, o que ele enxerga? Ele nem mais olha para o resto. Ele olha para os pés. Uma dica que eu quero te dar quando você for ler a Bíblia, nunca leia a Bíblia pensando nos dias de hoje. Trazendo as coisas para o conceito do dia de hoje. O que é um espelho para você? Se eu falar assim, busca um espelho. Você pensa no reflexo, mas se eu falar assim, irmão, vai lá e compra para mim um espelho para a gente colocar em tal lugar. Você vai procurar o quê? Um espelho de vidro com uma moldura, né? Como era o espelho na época de João? Latão reluzente. Então, na Bíblia, os exemplos que aparecem e que são colocados lá são justamente no contexto que eles estavam incluídos. Então, isso é uma dica para você entender e compreender algumas coisas. Então, quando João ele se prostra, o que Deus mostra para João ali? Não só um reflexo, porque se ele fala que os pés de Jesus eram como latão reluzente, é porque provavelmente ele se enxergou naquele espelho. Ele se viu naquele espelho, no reflexo aos pés de Jesus. Só que uma coisa que é interessante eu e você entendermos é que se Deus nos colocou numa posição de soberania, de destaque em relação a toda a criação e a tudo que existe, e eu e você só vamos entender quem nós somos de verdade, olhando para Jesus. Nos prostrando diante do Senhor, reconhecendo a nossa falha. Porque o que leva João a se prostrar aos pés do Senhor?
reconhecer que ele, sendo um pecador, não tinha o direito de olhar nos olhos do Senhor. E ele se coloca em um lugar de humilhação, e esse lugar de humilhação não faz só com que ele visse os pés brilhantes de Jesus, mas que ele visse quem Jesus chamou João para ser. Porque quando eu olho para Jesus, eu não só vejo a minha imagem, mas eu vejo a imagem de Deus projetada para que eu fosse chamado para ser. Quando eu olho para Jesus, eu não vejo a minha imagem. Nós até usamos uma imagem aqui de um gatinho na frente de um espelho e o reflexo no espelho era de um leão. Por quê? Porque às vezes o que eu e você vemos é um gatinho. Mas quando você olha na ótica e na percepção de Deus, na ótica e na percepção de Jesus, o que ele vê em mim e em você? Um leão. Então entender sobre a soberania de Deus não faz só com que você viva bênçãos maravilhosas, mas te coloca em um lugar de realmente entender que nós somos co-herdeiros com Cristo. Nos coloca em um lugar de entender que nós temos poder, quem sabe não todo o poder, mas aquele que vem de Deus e liberado e autorizado para mim e para você. Então quando você olha para alguém que está do teu lado e fala para ele assim, olha, você é mais do que você imagina. É porque Deus realmente olha para mim e para você não do jeito que eu e você somos. Jesus, quando vai para a cruz, ele não olha para nós como pessoas pecadoras que não podiam fazer, não. Ele já olha em mim e em você transformados. Porque quando eu e você aceitamos, nos batizamos e firmamos a aliança, nós fazemos o quê? Renascemos com Cristo. E quando eu e você renascemos com Cristo, qual é a versão que aparece? A que Deus chamou para viver. Então, eu e você somos soberanos em Deus. Eu e você podemos viver coisas maiores em Deus. Eu não esqueci dos 2 conflitos, tá? Nós vamos falar sobre ele e você vai entender. Eu acho que você já até entendeu, né? Mas os conflitos acontecem justamente porque nós fazemos escolhas erradas. Porque tomamos decisões erradas. E aí eu falei para você numa parte, né? Da questão da timidez. E agora eu vou falar para você dessa foto do gatinho e do leão, né? Quantas vezes nós nos sentimos assim ao longo de um dia? Eu vou te dar uma dica. Eu falei pro pessoal da escola bíblica que ia falar e acabei esquecendo. Sabe como é que você faz para não se sentir intimidado diante de uma pessoa, diante de uma autoridade? Não estou falando autoridade, o presidente, não. Alguém que você admira muito. Alguém que você acha, poxa vida, esse cara ou essa mulher, nossa, dá até vergonha de chegar perto. Dá até vergonha. Por quê? Porque nós nos diminuímos, nós nos colocamos um nível abaixo das pessoas. Mas nós não podemos esquecer que Deus nos fez imagem e semelhança dele. E nos fazendo imagem e semelhança, ele coloca todos em um nível só. Só que o problema é que eu e você, às vezes, nos rebaixamos ainda mais nessa cadeia. E achamos que nós somos menores, que nós somos inferiores. E não, querido. Deus nos fez iguais. O que eu e você podemos fazer é acessar em Deus aquilo que ele nos chamou para ser. Aí nós nos colocamos em um patamar de igualdade com todo mundo. Quando você chegar diante de alguém famoso, alguém que você admira muito, um professor de faculdade, sei lá, qualquer coisa assim que você fica intimidado. É aquela pessoa assim, eu queria tanto tirar uma foto. É porque você admira muito essa pessoa. Você chega para ela, antes de falar qualquer coisa com ela, claro, se cumprimenta e tal, mas você faz uma pergunta só para ela, para você tirar esse peso das suas costas. Chega e pergunta para ela assim, qual foi a tua maior derrota? Em vez de perguntar o que ela fez de bom, nossa, que legal que você está aí. Não eleva a pessoa num nível maior. Chega para ela e pergunta assim, qual foi a maior insatisfação? Qual o maior dissabor? Qual foi a coisa mais difícil que você enfrentou? Qual foi a tua maior insatisfação ou defeito que você cometeu, erro que você cometeu? Sabe por que isso funciona? Porque você vai entender que a pessoa que você tanto admira, que você coloca aqui, ela também é assim, igual você. Que ela também falha, que ela também erra, que ela também tem limitações, que ela também vive no mesmo nível que eu e você. Quando você faz isso, você consegue fazer com que a tua cabeça pare e fale, peraí, mas ele não é tudo isso então? Não é tudo aquilo? Tem uma honra? Tem. Nós vamos reconhecer, né, o mérito das pessoas e tudo que elas podem fazer e já estão fazendo e fazem, mas não ao ponto de você se colocar abaixo de alguém. É como você olhar para o teu patrão, onde você trabalha, e pensar, nossa, esse cara é o cara. Não, ele é alguém comum, que ele foi aprendendo e vivendo e fazendo, errando muito. Então nunca se sinta intimidado, porque Deus nos fez em imagem e semelhança do Senhor. Deus nos colocou em um lugar de soberania nele. A diferença é que um foi chamado para uma coisa, outro foi para outra, mas todos estamos num nível igualitário. Perante Deus, perante aos olhos do Senhor, não tem filho preferido, não tem a pessoa que é mais amada, não. Todos somos amados iguais.
E eu estava me sentindo assim há uns dias atrás. O Fabiano me chamou, me convidou há um mês atrás, um pouquinho mais. Falou, pastor, você pode celebrar o nosso casamento? E até no dia eu brinquei com ele, falei assim, cara, não tinha ninguém melhor para você chamar? Né? Você já se coloca num nível abaixo. Porque eu sabia como ia ser o casamento, já tinha uma ideia, né? E eu falei assim, meu Deus, eu não dou conta disso não. Nós temos uma tendência natural de nos colocar abaixo, de nos diminuir, de falar você não pode. Mas nós esquecemos, mesmo lendo a Bíblia, nós acabamos esquecendo a quem nós servimos. Nós esquecemos que a nossa capacidade não vem de nós, vem de Deus. E aí Deus fala assim, cara, por que você está pensando que você não pode, se é eu que posso fazer em você? Por isso que, quando eu falei para você que nós replicarmos aquilo que nós aprendemos, vai te ajudar a gravar, a ter uma convicção daquilo que você pode fazer. E aí, chegou o dia. Né? Eu ali, nervoso, que nem vara verde. Né? Tentando ficar o mais natural possível. E aí aconteceu uma coisa. Que chegou a celebrante, estava lá, nós conversando, e eu não fazia ideia de quem era a celebrante. E começamos a conversar, eu comecei a perguntar algumas coisas para ela, né, como que eles queriam que fizesse, qual seria a ideia, enfim. E aí ela começou a passar algumas orientações e até me deixou na liberdade de escolher e definir algumas coisas. Falei, tá, e foi passando. E aí quando chegou na hora de iniciar mesmo o casamento, ela falou, vamos subir lá no altar e ficar lá em cima. Eu falei, tá bom. E, gente, eu não sabia quem era aquela mulher. Ainda bem, na verdade, que eu não sabia, né? Mas, aí subimos lá e eu fiz uma pergunta pra ela, assim... Eu fui muito eu, natural. Eu falei, eu não sabia quem era, né? E aí eu falei assim, é melhor ficar com o terno fechado ou aberto? E ela falou, não, fecha o primeiro botão e tal. Eu falei assim, beleza, tal. E conversamos, e depois acabou a celebração do casamento. E eu fui lá embaixo, fiquei conversando com ela e tal, perguntei algumas coisas. Descobri que eles estavam fazendo uma casa, ela contou, né? Que eles estavam fazendo uma casa no interior de São Paulo, que fazia 10 anos de casado. E começamos a conversar lá. E aí, quando passou tudo, né, que eu tava com o pessoal, lá com a Raquel, com o André, e aí, não sei se foi a Leísa que me falou. Eu falei assim, sabe quem que é que você tava lá em cima? Não, mas alguém contou pra você primeiro, daí eu acho que... eu acho que foi a Lu que falou pra mim. Foi a Lu? Foi a Raquel? Não, mas alguém veio e contou pra mim, depois que eu falei com a Raquel. Mas enfim, alguém chegou pra mim e falou assim, sabia que a Fernanda Lobo tava aí? A celebrante? Ah, sim, não, mas não, isso foi depois. Que daí eu falei assim, capaz, agora que eu não peço foto de vez. Aí falaram pra mim, sabe que a Fernanda Lobo tá aí, da fábrica de casamento? Eu falei, que legal, quem que é? Eu falei, aquela mulher que tava com você lá em cima. Eu falei, você tá brincando? Eu falei, você tá me zoando que era aquela mulher. Eu falei assim, eu não sabia, eu não sei quem é, não conhecia, né? Porque eu quase não assisto TV. Aí eu falei, você tá brincando? Eu falei, sério? Eu falei, não, mas é aquela lá? Daí eu falei assim, é aquela lá. Aí a Lu chegou pra mim e falou assim, pede pra eu tirar uma foto com ela agora. Eu falei, agora que eu não peço de vez. Eu falei assim, se eu não soubesse, eu até pedia. Até chegava, podemos tirar uma foto. Eu falei, sabendo quem é a mulher agora que eu não vou de vez. Por quê? Porque ainda havia dentro do meu coração um sentimento de, poxa, você é menor, você... Sabe, eu falando comigo mesmo, te colocando num lugar abaixo. Daí, a Lu falou, não, eu falei, capaz, Lu, eu falei, eu não vou pedir não. Gente, por Deus, eu falei assim, Lu, tua fé é... Eu falei, vamos fazer uma cruzada. Você vai orar pelas pessoas, porque não levou 2 minutos. A Lu falou, vamos tirar uma foto. Eu falei, não vou pedir não. E daqui a pouco a Fernanda Lobo chegou, junto com a gente ali. Eu falei assim, posso tirar uma foto com vocês? Eu só olhei pra Lu assim e falei assim, Falei, vamos lá, vamos fazer umas cruzadas, um negócio aí, Lu, que a fé tá firme e forte. Daí eu falei, não, pode, vamos tirar uma foto. E ela chegou pra todo mundo, daí ficaram me zoando lá, né? Aí chegou, tirou foto com os casais e tal. E ela falou assim, posso tirar uma foto com o pastor? Daí então, tirar foto com o pastor. Eu falei assim, sai pra lá, inveja. Né? Falei, deixa agora, né? Agora deixa. Aí eu falei assim, pode, vou ver com a minha assessora se pode. Não fiz isso, né? Lógico. Mas ela pediu pra tirar foto. Tipo, parece uma coisa tão boba, mas dentro de mim, Deus ministrou naquele dia. Falou assim, por que você acha que você é menor? Se tudo que acontece vem de mim, através de vocês. Sabe? Então, da mesma forma, isso acontece na nossa vida. Por que às vezes nós nos achamos menores em falar com alguém, em evangelizar alguém, em fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, em viver, em alcançar riquezas, em alcançar palavras de cura, dons do Senhor? Tudo está ao nosso acesso. Tudo está à nossa disposição. A única coisa que nós precisamos fazer é o quê? Confiar, acreditar que Ele pode nos dar. E quando nós confiamos, e aí nós vamos entrar, já está entrando já no assunto,
Mas quando nós começamos a viver essas coisas e praticar essas coisas, você vai entender que realmente Deus nos colocou em um lugar de soberania. Deus nos colocou em um lugar de destaque. Você vê isso ao longo da Bíblia, com Daniel, com José, com Davi, com tantas pessoas que, se você fizer uma análise, eram pessoas menores. Eram pessoas que não tinham, quem sabe, aquele destaque. Quando Samuel chega para consagrar Davi, o que acontece ali? Samuel olha para todos os filhos. Olha para todo mundo. E aí Deus, sondando o coração de Samuel, fala para Samuel o seguinte: não faz a análise perante os seus olhos, perante o teu sentimento, perante o teu coração. Porque o teu coração te engana. Eu vou te mostrar quem é que eu chamei. Eu vou te mostrar quem vai ser o rei de Israel. Por isso, gente, que o nosso coração nos engana. A palavra de Deus diz assim que o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas. Então, a próxima vez que você pensar que você não pode, que você não consegue, que você é pequeno, que você não tem, lembra que o teu coração está te enganando, porque Deus nos fez em imagem e semelhança. Porque Deus nos faz estar em um lugar de destaque. Porque é Deus que nos eleva em posições para que o propósito dele se cumpra. Não esqueça que nós lemos algo ali em Efésios 2, que fala o quê? Que Deus nos colocou, nos chamou, nos ressuscitou em Cristo com um propósito, com um objetivo. De fazermos a vontade de Deus, de cumprir o plano de Deus. Existem 3 formas que a gente pode expressar a soberania de Deus. Que nós conseguimos enxergar a soberania de Deus de forma excelente e extraordinária. A primeira dela é: a soberania de Deus se expressa na criação do mundo. É uma das formas com que você pode comprovar e provar que Deus é Deus e que Ele é soberano e não tem ninguém no nível de Deus. Você vai para Jeremias 27:5 e diz assim: sou eu que, com o meu grande poder e o meu braço estendido, fiz a terra com os homens e os animais que estão sobre a face da terra. E a dou a quem a apraz. Então Deus, Ele faz o que Ele quer e para quem Ele quer. Por mais que eu e você achamos: eu não mereço, eu não posso, eu não sou. De certa forma é um lugar interessante, porque você não está permitindo o lugar de orgulho entrar no seu coração. Mas você não pode permitir com que o orgulho se faça rebaixar a criação de Deus. Porque se Deus nos fez em imagem e semelhança, quando eu falo que eu não sou, que eu não posso, eu estou rebaixando a criação do Senhor. Então nós temos que entender isso. Que Ele faz para quem Ele quer e quando Ele quiser. Se Deus quiser fazer com que você se torne a segunda pessoa mais sábia da terra, Ele vai fazer. Porque Ele quer fazer e acabou. E ninguém vai voltar atrás nisso. Ninguém vai fazer diferente, porque ninguém consegue impedir ao Senhor. Quando a gente vai para Isaías 40:21, diz o seguinte: acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tenho anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus e como cortina os desenrola, como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco e já secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha, a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Aí mais adiante diz: levantei ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o exército das estrelas, todas bem contadas, as quais Ele chama pelo nome. Por ser Ele grande em força e forte em poder, em um só vem a faltar. É esse Deus que eu e você servimos. É esse Deus que pode mudar a nossa história e mudar o rumo da nossa história. Simplesmente para nós entendermos o nosso lugar na criação. Entendermos que Ele é capaz de fazer e transformar a nossa vida. Transformar e moldar o nosso caráter. Para ser pessoas melhores, pessoas que Ele chamou para ser. Para que nós possamos acessar e viver a história que Ele escreveu para nós. Nós temos uma missão, que é cumprir e viver a palavra de Deus. No Salmo 95 diz assim, no verso 6: ó, vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. O segredo para que eu e você possamos viver intensamente aquilo que Ele nos chamou para fazer e viver. Viver a história que Ele escreveu para nós, é nos prostrando diante de Deus, é reconhecendo a sua soberania, é entendendo que Ele é Senhor das nossas vidas. E entendendo isso, nós vamos fazer e viver o que João viu. Nos enxergar aos pés do Senhor.
Enxergar em Jesus a nossa história, enxergar em Jesus aquilo que Ele nos chamou para viver e para fazer. Às vezes nós pensamos, poxa, mas é tão difícil de entender o meu propósito, não sei ainda para que Deus me chamou, eu não sei o que Ele está fazendo ou o que Ele espera de mim. Só tem uma forma de reconhecer isso e entender isso aos pés do Senhor. Num relacionamento intenso com Deus. Aí nós entendemos a soberania dEle em nós, aquilo que Ele nos chamou para fazer e viver. A segunda forma que nós temos e vemos a expressão da soberania de Deus é na realização do seu plano para a história, mesmo que de forma imperceptível. Deus tem um plano para a humanidade. Deus tem um plano para as nossas vidas. Deus tem um plano para toda a criação. Nós entendemos, resumindo toda a história, que o homem peca, e a partir do momento que o homem peca, Deus já sabia que isso ia acontecer. Isso está escrito na Bíblia. Deus já sabia de tudo que ia acontecer. Mas Deus deu um livre-arbítrio para que eu e você façamos as nossas escolhas. E o homem faz a escolha dele. E a partir daí, o plano de redenção de Deus é colocado em prática. Para que o plano de redenção é colocado em prática? Para nos colocar no lugar inicial. Para nos colocar no começo de novo. Em um relacionamento puro e sincero com o Senhor. Para termos um momento que dure a eternidade inteira em adoração, em louvor, em exaltação do nosso Senhor. Para que haja paz, uma paz que não precise de um carro, uma paz que não precise de você ter dinheiro na conta, uma paz que não precise de você ter nada. Porque tudo vai ser achado em Deus. Porque tudo aquilo que eu e você precisamos está em Deus. Hoje eu estava conversando com a Leís e nós entramos um pouco num assunto semelhante. De que a felicidade, ela tem um fim em si mesma. Aquela felicidade que a gente acha, poxa, a hora que eu tiver a Land Rover, aí eu vou ficar feliz. A hora que eu tiver a casa, aí eu vou ser feliz. A hora que eu tiver com 50 mil sobrando no banco, aí eu vou ser feliz. Mas você vai percebendo ao longo da tua vida, com a maturidade que nós vamos desenvolvendo, que cada conquista que você achava dentro do teu coração, poxa, quando eu alcançar isso eu vou ser feliz. Aí sim, genuinamente eu serei feliz. O que você vai perceber a cada conquista? Que cada vez que você consegue alcançar, cada vez que você alcança, dura 3 dias, 1 semana, meia hora, aquela euforia do conquistar. E daqui a pouco você não está nem aí mais para aquilo. Se eu perguntar para os pais aqui, teu filho pediu um brinquedo. Ele, pai, compra, pai, vô e vó. Que vô e vó agora, né, eles vão na veia, né, sem dó. Né, e os pais ficam felizes com isso, né? E ele, compra isso, ele compra. Dá meia hora, o troço está jogado num canto. Porque a felicidade, ela tem um fim em si mesma quando ela está em coisas. Agora, se a minha felicidade está pautada em Deus, ela nunca terá fim. E aí, começamos a entender algo que Jesus nos falou e nos ensinou. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque ele fala, no reino está a sua felicidade, no reino está a sua alegria, no reino está tudo que você precisa. Porque no reino está Jesus. E em Jesus nós temos tudo aquilo que nós precisamos. E quando ele fala que as demais coisas vão ser acrescentadas, é todas as nossas necessidades humanas e terrenas. Porque tudo que ele tem e colocou dentro do meio do seu coração, foi implantado por ele. E ele nos dá permissão de viver isso. Mas existem processos e fases para isso ser alcançado. Assim como uma carteira, quando você vai tirar a carteira, os meninos aí estão tirando carteira, né? Assim como para dirigir um carro numa via, é necessário você ter uma habilitação. Para acessar algumas coisas no reino, também é necessário com que eu e você tenhamos algumas habilitações para acessar aquilo lá. E enquanto eu e você não entendemos ou não termos consciência daquilo que Deus espera e exige de mim e de você, não vai alcançar. Então é importantíssimo eu e você entendermos a palavra de Deus. Entendermos ao ponto de praticá-la e vivê-la e colocá-la em execução. Para aí Deus falar assim, você está entendendo. Agora você está entendendo. Então aí você começa a experimentar, você começa a viver. E aí a outra forma que nós podemos ver e experimentar a soberania de Deus, ou expressá-la, é no seu empenho em nós. É no seu empenho em nós. Porque lembra que às vezes você faz uma oração e você fala, Deus,
Ah, eu não mereço, eu não sou digno. Quem sou eu, Senhor, para receber? É uma oração que eu vou dizer, não vou dizer que está errada, não está errada. Porque eu e você estamos reconhecendo a nossa limitação e o nosso lugar. Mas nós não podemos deixar com que essa oração se torne uma verdade tão forte, tão intensa, que te impeça de alcançar aquilo que Deus planejou para você viver. Nós não podemos fazer com que essa observação se torne uma verdade absoluta, ao ponto de ela nos trancar e nos impedir de viver a promessa de Deus. Porque se nós fôssemos tão ruins mesmo como a gente pensa muitas vezes, se nós não valêssemos nada como a gente pensa de vez em quando, você acha que Jesus tinha ido para a cruz por causa de mim e de você? Mas o empenho de Deus em nos resgatar prova que eu e você temos um valor. Digamos que você acabou de receber o teu salário e você colocou na carteira e está ali todo feliz, né? Você sabe que você vai pagar todas as contas, você vai tirar o teu dízimo e ainda vai sobrar mais da metade. Você ganha bem, você tem controle, você aprendeu a administrar aquilo que Deus deu. E você olha e fala assim, não, esse mês, olha, vou até fazer um agrado para minha esposa, né? Amém? As mulheres já receberam, né? Eu vi um vídeo, não sei quem me mandou, acho que foi a Elisana que mandou para mim no Instagram, que aparece assim, agora tem aquelas manias de você fica filmando a pessoa e aparece uma pessoa falando por trás, né, fazendo de conta que é você. E aí falou assim, essa mulher, ó, mostrando a mulher dele, né, falei assim, ó, invisto mesmo, paguei o silicone, paguei isso, pago o salão, pago não sei o quê. Porque pra que eu vou gastar dinheiro com amigo? Amigo não faz o que ela faz por mim, amigo não cuida que nem ela cuida de mim, então invista na sua esposa, invista nela. Porque é ela que aguenta os perrengues com você. Eu sei que não é fácil, gente. Eu te entendo, né? Mas Deus nos deu capacidade. Em Deus você pode viver qualquer coisa. Então, não esqueça que você é soberano, né? Não é fácil, né? Mas Deus nos garante a vitória. Amém? Mas invista. Invista. Porque tem gente que fala assim, porque minha mulher é isso, minha mulher é aquilo. Mas o cara não gasta R$1 para cuidar da mulher. Não tem coragem de pagar um salão para ela aí. Não tem coragem de fazer nada. E aí quer que a mulher fique bonita, só ser assim, não é mágico, né? As coisas têm que sair de algum lugar, né? Tem que acontecer de algum lugar. Mas vamos lá, vamos voltar aqui, né? Então o empenho de Deus em nós prova a soberania dele. Prova que ele é um Deus que se importa, um Deus que olha para nós com o olhar de quem se importa. Então isso mostra para nós que nós somos importantes, que nós somos colocados em um lugar de destaque em relação a toda a criação. Quando a gente vai para Romanos 8, versículo 28, diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por que é importante olhar para esse texto e entendê-lo? Porque tudo aquilo que eu e você vivemos e passamos, se eu e você amamos a Deus, algo que nós temos que entender na palavra e para acessar as promessas de Deus é que tudo tem uma condição. Não é de qualquer jeito que as coisas acontecem. Não, existe uma condição para você acessar, para você viver, para experimentar. E o texto fala, sabemos que todas as coisas, situação boa ou ruim, perseguição ou não perseguição, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então se eu e você amamos a Deus, tudo que você está passando tem um fim em Deus. Ou é de te ensinar, ou de amadurecer, ou de fazer com que o nome de Deus seja glorificado nas outras pessoas, porque em tudo o nome dele vai ser glorificado. Mas agora eu preciso entender como ele quer fazer isso acontecer. Lembra de Lázaro, né? O pessoal reclama com Jesus. Se você tivesse chegado antes, ele não tinha morrido. Você se atrasou. Ele não é teu amigo? Você não falou que ama ele? Por que você chegou 4 dias depois? Olha, tá morto agora. E agora? O que Jesus fala para os discípulos antes de fazer a viagem para ir ver Lázaro? Jesus fala assim, porque os discípulos questionam, né? Jesus, ele morreu, estão falando que ele morreu. E aí Jesus fala assim, ei, calma, relaxa. E essa doença, isso que está acontecendo, isso que veio sobre ele, não é para a morte, mas sim para glorificar o nome do Senhor. Então nós temos que entender os processos de Deus. Nem tudo eu e você vamos conseguir entender. Mas algo que nós precisamos fazer é aceitar aquilo que Deus está fazendo. Porque ou foi por uma escolha minha e sua que isso está acontecendo, seja uma coisa boa ou ruim, ou foi porque Deus quis.
Então nós temos que buscar em Deus discernimento para entender aquilo que Ele está fazendo. E aí quando nós olhamos tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, é porque mesmo as situações ruins, em Deus, se tornam coisas boas. Porque nós tiramos e aprendemos tudo que nós podemos aprender para mostrar o quão Deus é maravilhoso e o quão Ele nos ama. E aí o texto continua assim, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quer ver? Abre se você puder em primeira carta de Pedro, versículo 1, capítulo 1. Acho que é 2 Pedro, não é 1. Deixa eu ver. Deixa eu só ver se é 1 ou 2 aqui. É 2 Pedro 1:10. Quando ele fala sobre, em Romanos, quando Paulo fala sobre chamados segundo o seu propósito, em 1 Pedro fala o seguinte, no 1 e no 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Você quer diminuir a chance de errar, de falhar, de pecar diante de Deus? Empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Então Deus nos chama para viver uma vida de santidade nele. Ele nos chama para viver uma vida de obediência. Mas obedecer ao quê? A sua palavra. Por que a Bíblia diz que muitas pessoas não recebem porque não sabem pedir? Porque fazem pedidos fora daquilo que Deus pautou na palavra. É como eu falar para você, tudo é possível ao que crê. Quando nós falamos tudo que eu quero, eu posso alcançar, por mais que a palavra tudo signifique tudo, nós não podemos esquecer de que Deus tem valores, que Deus tem princípios, então Ele vai me permitir acessar tudo aquilo que não fira nenhum princípio dele, que não firam os seus valores. Por que eu preciso ler a Bíblia? Para entender e saber como eu posso pedir ao Senhor. Para saber o que está disponível e não está disponível para a minha vida. Para saber o que eu posso ou não posso viver, o que eu posso ou não posso ter. Se não ferir princípio, realmente tudo nós podemos ter, nós podemos viver e alcançar. Então nós temos que nos esforçar. E fazendo isso, nós vamos dificultar as chances de errar, de cair, de tropeçar. O Deus soberano trabalha para aqueles que nele esperam. Podemos querer o que mais? Se Deus trabalha por mim e por você, e Ele está trabalhando em nosso favor, porque nós o conhecemos e estamos dando a nossa vida, entregando o nosso melhor para Ele, o que mais eu deveria querer de Deus? Nada. Porque se eu estou vivendo no centro da vontade dEle, tudo aquilo que tem dentro do meu e do teu coração vão acontecer. Sem você precisar se matar para aquilo acontecer. Ah, mas então quer dizer que não precisa de esforço, porque Josué recebe uma ordem de Deus, uma orientação de Deus. Fala, esforça-te que eu te ajudarei. Mas o esforço, ele é mais intenso aonde? Em cumprir a palavra de Deus. Porque quando eu e você fazemos a vontade de Deus e agradamos ao Senhor, ao ponto de Ele olhar e ver para nós, olha, realmente Ele está se esforçando. Dá aquilo lá que Ele precisa. Vamos oferecer e fornecer aquilo que Ele tanto precisa para desenvolver aquilo que já está no coração dEle. Então, querido, para acessar algumas coisas em Deus, há necessidade do trabalho, há necessidade de você pensar, de você ser determinado, de você se esforçar para fazer as coisas, ter determinação. É necessário. Mas não adianta nada se esforçar para tudo e esquecer daquilo que Deus colocou, que é mais importante, que é a sua palavra, que é obedecer e viver intensamente aquilo que Ele nos chamou para fazer e viver. Então, a palavra de Deus, ela tem que estar acima de tudo. E eu falei para você que eu ia te passar 4 pontos. E eu vou te passar eles de forma bem tranquila. Fica tranquilo que nós não vamos sair daqui depois das 11, tá? Mas lembra que uma das perguntas que eu te fiz foi justamente aquela. Como servir a um Deus, ou como ter um relacionamento com um Deus que é tão soberano? Um Deus que é perfeito.
baseado naquilo que nós temos humanamente, né? Que nós pensamos. De pensar que eu sou menor, de pensar que eu não posso, né? Agora você já entendeu parte disso. Mas como ter um relacionamento com Deus assim? Como me colocar no lugar que realmente Ele me colocou para ser? Primeiro, dando honra e poder a Ele. Entendendo que Ele é um Deus que tem que ser honrado e é um Deus que tem todo o poder. Quando eu passo a acreditar e ter convicção disso na minha vida, eu passo a viver e experimentar algumas coisas. Eu passo a me colocar em um lugar de soberania, daquela que Deus me colocou para viver e experimentar. No meu lugar, no meu padrão, a qual Ele nos chamou. Nós devemos honrá-lo. Sabe uma coisa que é engraçada? Que quando você vai celebrar qualquer casamento, uma festa, qualquer coisa que você for fazer, para quem está celebrando, para as pessoas ali que estão sendo celebradas, vamos dizer assim, né, no caso de um casamento, para elas, às vezes aquele momento ali é legal, mas não faz tanto sentido. Porque elas estão tão preocupadas com a viagem, preocupadas com as coisas que vão acontecer, com os sonhos, com os projetos, que aquilo marca a história dela. Mas a celebração, ela fala mais sobre a vida das pessoas que estão celebrando com aquela pessoa do que com os próprios celebrantes. Com as pessoas que estão sendo celebradas naquela noite, naquele dia, naquele momento. Então, quando nós dedicamos e colocamos em Deus toda a honra e poder, entendendo que Ele tem toda a honra e poder, não é sobre o que acontece em Deus por eu fazer isso nele. Porque Deus não precisa, o ego dele não precisa que eu e você chegamos falando para Ele assim, olha, Deus, realmente você é Senhor, Deus, você é maravilhoso. Isso não muda quem Deus é. Se eu e você pararmos e decidirmos, não quero mais falar com Deus, não vou mais glorificar e exaltar Ele, não reconheço mais que Ele tem honra e poder, fique em paz, que não vai mudar. Deus não vai mudar por causa disso. Ele vai continuar sendo Deus. O que muda nessa história toda é o que acontece em mim, em reconhecer que Ele é Senhor. Aí sim, então por isso que eu falo, porque celebrar, a parte do celebrar, está em o que acontece em mim e não o que acontece em Deus. Quando você dizima, para que Deus colocou, instituiu e nos orientou a fazer dizimar, por exemplo, e ofertar? Porque não é o que acontece com o dinheiro que você coloca aqui dentro. É o que acontece com o desapego que eu e você tiramos do dinheiro. Quando eu e você entendemos o quê? Que o dinheiro é o meu servo e não o meu Senhor. E eu faço com ele o que Deus quer. Então é o que acontece em mim e não o que acontece em Deus. Porque Deus não vai ficar magoadinho porque você não quer fazer isso ou aquilo. Ele continua sendo Deus. Agora, o que acontece em mim quando eu não reconheço Ele? O que acontece na minha história quando eu não reconheço? Quando eu não coloco as suas verdades em pauta? Nós devemos celebrar ao Senhor. Quando nós celebramos a Deus, nós lembramos quem Ele é. Quando nós celebramos a Ele, nós entendemos o que Ele é capaz de fazer. E o porquê Ele nos colocou nessa terra. Nós temos a nossa fé fortalecida. O segundo ponto que eu quero trazer para você é confiar que Ele fará a nossa história ainda maior, porque Ele faz o que lhe apraz. Viver a soberania e se colocar e começar a se encaixar de novo, e se colocar no lugar que Deus realmente nos chamou para estar, é reconhecer isso também. É reconhecer que Ele tem honra e poder, mas é reconhecer que também Ele pode fazer a nossa história ainda maior. E você tira a prova disso na Bíblia. Em todos os personagens que Deus transformou a história deles. E você acha que eles eram melhor do que nós? Não. Estávamos no mesmo nível. É só você começar a olhar para todos os erros que esses caras cometeram. Você começa a olhar para todos os defeitos que os discípulos tiveram. João, José, todos. Todos eles tinham defeitos. E isso prova para mim e para você que o teu defeito e o meu defeito não vai impedir Deus de agir na nossa história. Mas o nosso defeito pode ser consertado, pode ser reparado, pode ser melhorado. Nós podemos ser revisados, reformulados em Deus, para viver exatamente aquilo que Ele nos chamou a viver. Quando a gente olha para o Salmo 115:3, diz assim, o nosso Deus está nos céus e Ele faz tudo o que lhe apraz. Deus, Ele faz o que Ele quiser. Só que existe uma palavra que você vai ver na Bíblia, que é uma palavra até que. Quem sabe você não vai ver ela com essa conotação, até que. Mas quando você olha para Abraão, por exemplo,
Abraão tinha uma certeza e uma convicção que algo ia acontecer, que o filho dele ia ser sacrificado por ele mesmo. Isso é óbvio, isso está empírico, ao ponto de ele chegar e levantar mesmo para sacrificar. Mas aí acontece algo, até que Deus mostra para ele um animal para ser sacrificado. Quem sabe Moisés chega diante do mar e ele pensa assim, azedou, vai morrer todo mundo. Quem sabe na cabeça dele já começou a pensar, todo mundo boiando, morto na água. Até que o Senhor manda um vento e o mar se abre. Aí Noé, quem sabe, olhando também para a mesma situação e já pensa assim, tudo inundado, alagado e todo mundo morto. Até que o Senhor intervém. Então, quando eu e você confiamos que Deus pode mudar a nossa história, existe algo que começa a acontecer, que é o até que Deus intervenha. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo, mas a única coisa que eu entendo e que eu sei é que Deus não chamou para ser rebaixado. Deus não nos chamou para viver de forma menor do que aquilo que Ele sonhou para nós. Ele nos chamou para reinar, Ele nos chamou para viver, nos chamou para ser colocado junto com Jesus em um lugar para viver na eternidade. Então nós não podemos aceitar menos do que isso, mas temos que nos colocar em um lugar, porque Deus é o Deus que em Jesus nos faz ressuscitar. Deus é o Deus que em Jesus nos faz acessar aquilo que você tanto quer no teu coração. Mas nós temos que estar em Jesus. E a terceira atitude é, para que nós possamos acessar essa soberania em Deus, é confiar e usufruir das suas promessas. Promessas de companheirismo e de resposta. Resposta soberana às nossas orações. Querido, Deus não está de ouvido tapado para ouvir tua oração. Deus está com os ouvidos prontos para nos ouvir. Ele está disposto e à disposição em trazer resposta para mim e para você. Mas nós às vezes não abrimos a nossa boca para falar com Ele. Por achar que nós não merecemos, por achar que nós não devemos falar, por achar que nós não podemos acessar, não. Deus quer fazer. Quando você vai para Romanos 4:21, você vai ver algo que diz o seguinte, que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Quem sabe as pessoas te prometem algo, te prometem fidelidade, te prometem favores, te prometem tantas coisas, e falham. Mas é normal, porque são seres humanos. Agora, Deus não falha no que Ele promete. Deus não falha. Então nós temos que confiar que Ele é capaz, ao ponto de desfrutar das suas promessas. E o quarto ponto que eu quero passar para você, para nós acessarmos essa soberania de Deus, é viver segundo as suas instruções. É viver segundo as suas instruções. A palavra de Deus diz assim que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano aquilo que Deus preparou para quem? Para aqueles que o amam. E sabe qual é o texto, a palavra amam, e eu gosto de pesquisar essas coisas. A palavra amor, falada sobre esse versículo, é justamente um amor de entrega. É o mesmo amor, um amor incondicional. Então, quando eu quero acessar algo que nunca chegou no coração de ninguém, porque o coração do homem, o olhar e os nossos pensamentos não conseguem compreender a majestade de Deus. Mas essa coisa, ou esse pensamento, ou esse projeto, ou essas promessas que Deus tem para mim e para você, podem ser acessadas se eu amar a Deus intensamente. Se eu amar e viver intensamente, priorizando Ele na minha história. Ele me permite viver em um lugar de soberania. Você pode abrir sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10. E se você puder ficar já em pé, nós vamos orar. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, no versículo 4, diz o seguinte: as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo o ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Deus nos deu uma ferramenta para colocar a nossa carne no lugar, para colocar a nossa vida nos eixos daquilo que Deus nos chamou para viver e experimentar. E essa ferramenta não vem de mãos humanas, não é por persuasão, não é por técnica de oratória, não é por nada disso, isso vem diretamente de Deus.
para que eu e você possamos viver de forma excelente, extraordinária. E eu não estou falando isso para vocês, então eu vou ser rico. Não. Pode ser uma consequência. Se Deus nos chamou para viver algo maior do que você está vivendo, e eu tenho certeza disso, isso começa a acontecer quando nós colocamos as coisas no lugar. Quando o relacionamento dentro de um lar começa a ficar legal, quando você é casado, né? Quando o homem para de deixar as coisas jogadas e coloca as coisas no lugar, né? Amém, mulheres? Vamos puxar um pouco o lado delas, né? Senão a gente pode apanhar depois, né? Mas todo homem já ouviu isso. Não guarda as coisas no lugar. Tira e não guarda. Ou só eu que ouvi isso? Agora só eu, né? Ninguém quer dar cara a tapa, né? Sei. Tô sabendo. Não pode mentir, viu? Mas, quando nós colocamos as coisas no lugar, quando nós buscamos alinhar e ajustar todas as coisas, Deus olha e fala assim, agora você está ficando pronto para viver o extraordinário. Você está pronto para ser exatamente como a criação que eu fiz em você. Para ser imagem e semelhança. Tenho 5 frases que eu quero ler para você. Que eu quero que você ouça isso e você coloque na sua oração. O que você quer? Lembra que eu falei que tudo na nossa vida são escolhas. Lembra do barbeiro? Tudo são escolhas. Se alguém está vivendo algo ruim, é porque alguém fez uma escolha. Pastor, mas não foi a minha decisão, foi porque fulano. Eu falei, beleza, ele também fez uma escolha e implicou e acabou impactando a tua vida também. Mas da mesma forma, Deus nos chama para ser influência nessa terra. Ao ponto de a prosperidade que Ele vai colocar na tua vida também vai alcançar outras pessoas. As palavras de dom, de maravilhas que Ele vai colocar na sua boca vão servir não só para que você seja abençoado, mas para que alguém seja alcançado por você. A provisão que Ele vai dar em abundância, porque quando você olha para o livro de 2 Coríntios capítulo 9, é isso que Ele fala. Eu te darei tanto para que você possa fazer de forma extraordinária, de forma extravagante. Porque eu vou te dar muito, mas para que você possa ser generoso, para que você possa fazer o quê? Não ser uma mão fechada, não, eu te dei não para você, eu te dei para você e através de você. Mas é uma escolha. Ou cremos num Deus soberano, ou cremos em nós mesmos. Se eu quero mudar a minha história, se eu quero que a minha história seja mudada, eu tenho que ver em quem eu estou crendo, na minha capacidade ou na capacidade de Deus. Se eu estou olhando para Ele ou eu estou olhando para mim. Se eu quero uma mudança, eu tenho que olhar para Ele. Ou cremos num Deus soberano que pode tirar a tristeza de nós, ou vivemos na tristeza. Ou cremos num Deus soberano que pode nos livrar do vício, ou continuamos viciados. Ou cremos num Deus soberano que nos salva, ou continuamos perdidos. É uma escolha. E aí eu quero que você feche seus olhos, se você puder, e você se sentir à vontade. Que você possa fazer as escolhas nessa noite. Quem sabe você se sente o pior dos piores, está se sentindo, quem sabe, diminuído porque alguém ou algo te reprimiu, te colocou para baixo, te intimidou, te coagiu. Não sei o que aconteceu na tua história, eu não sei como é a sua vida. E sou muito sincero, não me interessa. Agora, existe um Deus que está altamente interessado na tua história hoje. Mas não a história que você está vivendo. Mas Ele quer e tem um interesse genuíno na história que Ele te chamou para viver. Quem sabe você acha que o que você está vivendo é bacana. Mas aí, não é 1% do que Ele chamou você para experimentar. Quem sabe você está fazendo tudo certo, você está colocando Deus em primeiro lugar, mas aí, não chegou lá ainda. Não chegou lá ainda. Eu ouvi uma frase que diz o seguinte, que se aquilo que Deus prometeu ainda não aconteceu, é porque ainda não chegou no fim. Sabe, se não aconteceu, se a promessa dele ainda não aconteceu, é porque ainda tem coisas para serem feitas. Quem sabe, decisões que têm que ser tomadas, ações que têm que ser realizadas. Mas eu falo para você, em Cristo, você pode alcançar todas elas. Em Jesus, nós podemos experimentar e ver o invisível. Experimentar o impossível. Porque não depende do que eu e você sabemos ou podemos, depende do que Ele pode fazer em nós e através de nós. Não acha que você é menor, pelo contrário, você é imagem e semelhança do Senhor. Então eu quero te convidar a orar.
Que você possa falar com Deus agora e falar: Deus, eu preciso me alinhar nessas coisas. Quem sabe realmente eu me senti menor. Quem sabe eu me afastei. Quem sabe eu deixei. Eu abri mão. Porque as coisas que acontecem com as nossas vidas, por não entender a soberania de Deus, por às vezes achar que nós somos menores ou insignificantes, vão nos afastar de Deus. Da mesma forma como Adão, quando peca e se sente o pior dos piores, que ele tem consciência daquilo que ele fez e que aquilo ia contra a majestade e a santidade de Deus, fez com que ele se afastasse, fez com que ele se escondesse. E quantos de nós, muitas vezes, por errarmos, por falharmos, por acharmos que somos indignos, por acharmos que não temos um lugar diante do Senhor, que não somos merecedores, nos escondemos do Senhor. Deixamos de fazer a sua vontade, deixamos de fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer, deixamos de tocar o outro através da palavra que Ele colocou na tua boca, através do dom, do talento, de tudo que Ele fez em nós. Então hoje é uma noite que Ele quer colocar todas as coisas no lugar. Ele quer mostrar para mim e para você o quão importante você é, o quão capacitado você é, o quão grande você é e o quão soberano você é. Deus não olha para mim e para você com o olhar de quem vê um gatinho, não. Ele vê um leão aí dentro. Deus vê um leão dentro de cada um de nós. Mas ei, só existe uma forma de nós acessarmos e enxergarmos o que Deus está vendo, é em Cristo Jesus. Quem sabe você se afastou nessa noite e você não vê mais aquela promessa que Deus fez. Você não vê mais aquela pessoa que realmente era um leão, uma leoa. Quem sabe você não consegue mais ver isso. Deus está te chamando hoje para mostrar quem realmente você é, quem realmente Ele te chamou para ser, que aquela promessa que Ele te fez, Ele não esqueceu. Ele não esqueceu. E uma atitude de humilhação diante de Deus, eu e você conseguiremos enxergar nele quem nós somos de verdade. Você é a pessoa que foi chamada para conquistar. Você é a pessoa que foi chamada para reinar nessa terra. Você é a pessoa que foi chamada para, junto com Cristo, morar numa eternidade, para viver e vislumbrar de tudo aquilo que Ele preparou e criou. Para de pensar que você nasceu para ser pobre. Para de pensar que você nasceu para ser miserável, não. Gênesis 1:26, Deus deixou claro: domine sobre tudo. Se você não tem ou não está vivendo, tem algo errado comigo, com você. E é uma noite de falar: Deus, o que eu estou fazendo de errado? Porque eu não estou acessando aquilo que eu deveria estar acessando? Porque eu não estou vivendo aquilo que o Senhor me chamou para viver? E aí eu falo para você, agora é o Espírito Santo de Deus que vai falar com você. Não sou eu que tenho que te dar essa resposta, mas é Deus que vai falar comigo, com você, para nos elevar a um nível de soberania que só Ele pode nos colocar. Então, se você pode, comece a falar com o Senhor. Comece a falar: Deus, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso corrigir? Senhor, o que está errado em mim? Comece a falar com o Senhor. Enquanto o pessoal adora a Deus com essa canção, que você possa falar com o Senhor. Fala: Deus, você me ama tanto, mas me ama tanto, que entregou o seu filho na cruz para mim. Ei, Ele te ama, Ele se importa com você.